Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Professora Reni Oliveira chegando para a gente dar continuidade ao estudo do nosso regimento interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco. No bloco anterior, vocês já assistiram às aulas do nosso Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco. E agora nós vamos, de fato, adentrar no nosso regimento interno. Mas antes, deixa eu te pedir, como sempre faço, para você me seguir lá nas redes sociais. Esse aqui é o meu Instagram renioliveira.prof, e eu também tenho um canal no YouTube, tá? Que é o @renioliveira.prof, para você me seguir por lá também. Todo mundo pronto? Todo mundo preparado? Pois então vamos começar. Meus queridos, na aula passada nós vimos algumas determinações lá do nosso Código de Organização Judiciária. E vocês já entenderam que lá no código a gente vai utilizar o quê? Os artigos do 17 ao 47, não é verdade? A gente tem esse recorte muito bem feito. Aqui, no nosso regimento interno, nós não temos esse corte. Então, qualquer coisa que esteja dentro dessas mais de 250 páginas do nosso regimento interno poderá ser cobrado na sua prova. Como é que a gente começa a fazer o estudo do nosso regimento interno? Pegando esses, né, artigos que estão lá disciplinados no COG, do 17 ao 47, muitos deles vão se referir ao regimento interno. Então, os artigos que fazem referência, que estão no Código de Organização Judiciária e fazem referência ao regimento interno, a gente vai dar uma estudada. Fora isso, vamos estudar também algumas partes complementares do nosso regimento interno, que são fundamentais para que vocês entendam melhor o regimento interno do Estado de Pernambuco. Combinado? Então, vamos passar aqui para o nosso primeiro slide. Lá no artigo 2º, no nosso regimento interno, temos o seguinte: o Tribunal de Justiça, órgão superior do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, com sede na capital e jurisdição em todo o território estadual, é constituído por 58 desembargadores, tá? Essa daqui é uma informação muito importante porque ela é recente. O número de desembargadores foi atualizado de 52 para 58 no ano passado, em 2024. Então, é uma informação atual que vocês têm que ter em mente. E o Tribunal de Justiça, gente, ele tem sede aonde? Na capital, sede em Recife. Porém, a jurisdição do nosso TJ é o quê? Todo o território do estado de Pernambuco, tá? Parágrafo único, a composição do tribunal só poderá ser alterada por deliberação de 2/3 dos seus integrantes, ou seja, esse tribunal, que agora tem 58 desembargadores, ele poderá, né, ter o seu número de desembargadores atualizado, modificado, desde que haja o quê? Deliberação de 2/3 dos seus integrantes. Já passamos para as formas de acesso ao cargo de desembargador. Isso eu lembro que nós já vimos algumas coisas sobre isso lá na aula do nosso Código de Organização Judiciária, não é verdade? Aqui a gente vai ter alguns detalhes que vão complementar o nosso entendimento. Lá no artigo 3º do Regimento Interno, tem o seguinte: a composição do tribunal dá-se-á mediante acesso dos juízes de direito da última entrância, observados os critérios alternados de quê? Isso vocês já sabem, a antiguidade e merecimento. E por o quê? Nomeação de representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui eu deixo sempre a referência para vocês do artigo. Aqui estamos lendo o artigo 3º do Regimento Interno e aqui o artigo 18 do Código de Organização Judiciária aqui do Estado de Pernambuco. Então, o que é que a gente entende? O acesso ao cargo de desembargador, ele far-se-á como, professora, por antiguidade e também por merecimento, alternadamente, tá? Alternadamente, apurados aonde? Na última entrância. E como é que é feita essa sessão, professora? A sessão é pública com votação nominal, aberta e fundamentada. Isso daqui é uma informação que vocês têm que ter em mente, tá? A sessão é pública, tá? A votação é nominal, ou seja, vai chamar
a pessoa pelo nome, ela vai dar o voto dela de forma aberta, ela vai dizer em quem está votando e ela vai dar os fundamentos desse voto, tá? É importante vocês memorizarem isso, porque algumas votações vocês vão ver aqui que vão ter escrutínio secreto. E isso pode ser muito bem algo que seja cobrado para você, né? Então, você já sabe aqui que essa sessão é pública, a votação é nominal, aberta e fundamentada para a escolha dos desembargadores. Agora, gente, o nosso regimento interno, mais precisamente no seu artigo 4º, ele disciplina para a gente o processo mesmo, como é feita essa escolha do desembargador pelo critério de antiguidade. Como funciona? O presidente do Tribunal de Justiça, ele submete o quê? Ao Tribunal Pleno, que é um dos órgãos do Tribunal de Justiça que nós vamos estudar adiante. O presidente do tribunal submete ao Tribunal Pleno o nome do juiz mais antigo da última entrância. Professor, é o mais velho? É o juiz mais idoso? Não é. É o juiz mais antigo na carreira, tá? Que no caso aqui é um juiz que obrigatoriamente estará na última entrância. Este juiz só poderá ser recusado pelo voto fundamentado de 2/3 dos membros do tribunal. Aqui também é uma informação muito importante. Veja, aqui na escolha do desembargador pelo critério de antiguidade, a gente vai escolher quem? O juiz mais antigo da última entrância. Só que ele vai poder ser recusado, gente. Mas é necessário que um quórum de 2/3, ou seja, é um quórum alto para que haja essa recusa. E mesmo assim, a gente vai ver que ele vai ter o direito de se defender dessa situação. Vamos prosseguir. Se decidirem pela abertura do procedimento de recusa, o juiz mais antigo, ele é intimado pessoalmente, tá? Para apresentar a sua defesa escrita no prazo de 15 dias e poder, né, produzir provas em sua defesa, porque entendam que aí, nessa situação, ele é o mais antigo. Não é verdade? Então, pelo critério de antiguidade, ele já poderia se tornar desembargador. Porém, 2/3 dos membros decidiram abrir um processo de recusa. Então, ele vai ser, esse juiz, ele vai ser o quê? Intimado pessoalmente para, no prazo de 15 dias, produzir suas provas e então se defender, né, dessa situação. Parágrafo 2º. Finda a fase probatória ou não apresentar a defesa, o Tribunal Pleno, no prazo máximo de quantos dias? 30 dias, deliberará sobre esta recusa, né? Ocorrendo de fato a recusa, será submetida à votação do juiz mais antigo na sequência, até que seja definido aquele juiz que vai ser promovido o quê? Por antiguidade e de fato vai se tornar desembargador. Então vamos recapitular aqui rapidamente. Veja, no critério de antiguidade vai ser cotado quem? O nome do juiz mais antigo lá da última entrância. Só que, entendam, 2/3 dos membros do tribunal podem recusar o nome desse juiz, tá? Quando isso acontecer, ele vai ser o que? Intimado pessoalmente para apresentar a sua defesa escrita no prazo de 15 dias. E o tribunal pleno, no prazo máximo, tá? O prazo é máximo de 30 dias, ele vai deliberar sobre esta recusa. E se ocorrer a recusa, o que é que vai acontecer, professora? Submete o nome da votação do próximo juiz mais antigo na sequência. Combinado? Deu para entender certinho? É importante, tá? Vocês memorizarem estes prazos aqui, ó. 15 dias e de 30 dias. E principalmente esse daqui, ó, que a recusa se fará por 2/3. O nosso regimento interno, lá no artigo 5º, ele também explica como é que vai ser o acesso, né, desse desembargador pelo critério de merecimento.
O merecimento nada mais é, gente, do que uma avaliação da atuação do juiz ao longo da sua carreira funcional. Vamos ver o que está escrito lá? Artigo 5º. No acesso por merecimento, será organizada uma lista tríplice. Deixa eu marcar aqui com outra cor. Vai ser organizada uma lista tríplice para que cargos? Para cada vaga, em sessão pública, mediante voto aberto, nominal e fundamentado. Então, mais uma vez aqui, ó, sessão pública, voto aberto, nominal e fundamentado na escolha do desembargador que será, né, que virará desembargador no critério de merecimento. Parágrafo 1º. Na formação da lista tríplice, cada desembargador, no primeiro escrutínio, ele votará obrigatoriamente em três nomes. Sob pena de não ser considerado o voto válido. Ou seja, cada desembargador, perceba, cada desembargador vai votar obrigatoriamente em três nomes, tá? E se ele só votar em dois, professora? Se ele votar só em um nome, não vai ser considerado válido o voto dele, tá? A lista é formada se 3 ou mais candidatos obtiverem a maioria absoluta dos votos dos membros do tribunal. Ou seja, figurarão na lista quem? Os 3 mais votados. Certo? Se ninguém atingir a maioria absoluta, ou se essa lista não for completada na primeira votação, novas votações, novos escrutínios serão realizados até que a gente consiga montar essa lista. Havendo empate durante a votação de composição da lista tríplice para a última vaga, processar-se-á novo escrutínio, repetindo-se a votação, quantas vezes fossem necessárias, porém, apenas entre aqueles que obtiverem o quê? Igual ao número de votos, ou seja, aqueles que estavam empatados, tá? Vão continuar o quê? Nessa votação, quantas vezes forem necessárias, tá? Então, de cara, a gente já entende o quê? Que o merecimento para um desembargador, né, para um juiz se tornar desembargador pelo critério de merecimento, é necessário que a criação de uma lista tríplice, tá? E como é que essa lista é criada? Voto aberto, nominal e fundamentado. Vão chamar lá o grupinho, vão chamar a pessoa e ela vai dizer o quê, ó? Em quem vota, tá certo? Aqui, ó, eu já chamei a atenção de vocês para isso. No critério de antiguidade, o que é que a gente vai precisar ter, gente? Vocês lembram que a gente acabou de ver? Caso haja a recusa do membro mais antigo, essa recusa vai exigir o quê? Um quórum de 2/3 dos membros do tribunal. Já para a formação da lista tríplice, a gente vai precisar de quê? Maioria absoluta dos votos, tá certo? Todo mundo atento nesses detalhes aqui. Tudo certo até então? Seguindo aqui com o nosso estudo, a gente vai entender como é que é feito o processo de substituição de um desembargador. Lá no artigo 24 do nosso Código de Organização Judiciária, que já estudamos na aula anterior, temos que, em caso de vaga, licença ou afastamento, de qualquer um dos seus membros, por prazo superior a quantos dias, professor? É 15 dias? É 20 dias? Não. 30 dias. 30 dias, tá? Ou ainda na impossibilidade de compor o quê? Impossibilidade de compor um quórum. Poderão ser convocados em substituição juízes singulares da mais elevada entrância, segundo critérios objetivos dispostos lá na resolução do Tribunal de Justiça. E o nosso regimento interno aqui, ó, regimento interno do Tribunal de Justiça, vai disciplinar como é feita essa escolha. Isso está lá no artigo 19, inciso 12 do regimento interno. Vamos entender? Escolher em sessão pública, olha como é feita essa escolha. Sessão pública, mediante o quê? Votação aberta,
nominal e fundamentada pelo voto de que, olha quem está aparecendo aqui de novo, maioria absoluta, em sessão extraordinária, no mês de dezembro de cada ano, os juízes de direito da mais elevada entrância, entre os integrantes da primeira quinta parte da lista de antiguidade, para o quê? Comporem o quadro de convocação. Então, vocês têm que entender que existe um quadro de convocação de juízes à segunda instância, que farão o quê? A substituição desses desembargadores quando eles estiverem o quê? Impedidos, por exemplo, enfim, ou doentes, em alguma situação que seja o quê? Por mais de 30 dias, ou que eles estejam impossibilitados, né, de compor o quórum, né? Que atuarão em substituição a desembargadores nos casos de afastamento superior a quantos dias? 30 dias, ou sempre que necessário o preenchimento de uma vaga complementar para o exercício judiciário anual em curso, tá certo? Eu imagino que deu para entender tudo certinho, né? Porque por mais que tenhamos muita informação, as informações aqui são claras. Então, por exemplo, você pega aqui os juízes da mais elevada entrância, que no caso aqui, terceira entrância, certo? Você vai fazer uma lista com o nome deles, desses juízes, certo? Então, a primeira quinta parte dessa lista, são o quê? São os mais antigos. Então, vai ser feita o quê? Uma eleição com esses nomes aqui, ó, que estão presentes aonde? Na primeira quinta parte da lista de antiguidade dos juízes da mais elevada entrância. Para quê? Para atuar na substituição dos desembargadores, caso haja o quê? Um afastamento superior a 30 dias, ou sempre que necessário o preenchimento de uma vaga complementar para o exercício judiciário anual em curso. Vamos ver agora como é que se dá a posse dos desembargadores. Isso está lá no nosso artigo 82 do nosso regimento interno. O desembargador, ele vai ter o quê? 30 dias para tomar a posse, tá? Contados da data da publicação oficial do ato de acesso ou de nomeação. E esse prazo, ele pode ser prorrogado por igual prazo pelo presidente do tribunal, mediante o quê? Uma solicitação do interessado. Mas é importante destacar que é necessário que haja o quê? Um justo motivo para essa prorrogação, tá? Em caso de doença, poderá o órgão especial, vamos estudar também o órgão especial e sua composição adiante, tá? Por maioria absoluta, conceder-lhe um novo adiamento. Então, a gente tem essa possibilidade aqui, ó, que no caso desse novo desembargador, né, ele esteja doente, o órgão especial ele vai poder o quê? Deliberar por maioria absoluta, concedendo a ele um novo adiamento. Se a posse não se verificar no prazo, o ato de acesso ou de nomeação será considerado o quê? Será considerado sem efeito. E aqui, no artigo 89, temos o seguinte: é dever dos desembargadores, entre outros estabelecidos em lei e nesse regimento. Aqui eu tenho duas atribuições, tá? Trazidas pelo nosso regimento interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco a respeito do dever dos desembargadores. Então, eu considero aqui um artigo importante para vocês, tá? É dever dos desembargadores, entre outros estabelecidos em lei e nesse regimento, número 1, votar em que? Em todas as questões administrativas e jurisdicionais que sejam submetidas ao órgão de que ele participe com direito a voto. E no 2, comparecer às sessões de julgamento, nelas permanecendo até o seu final,
salvo com autorização prévia do presidente do órgão julgador. Então, a gente tem aí 2 deveres para os desembargadores que são trazidos aí no nosso artigo 89. E aí, meus queridos, todo mundo bem até agora? Tenho certeza que sim, né? A gente já viu aqui 2 formas na qual um juiz que está lá na mais elevada instância, ou seja, na terceira instância, a gente viu como é que ele pode subir, né, para se tornar um desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Vimos que é necessário uma eleição, na verdade, e que ele pode ser, né, promovido a desembargador por um critério de antiguidade, na qual esse juiz mais antigo ele pode ser recusado, não é verdade? Por 2/3 do tribunal. E também nós vimos que esse juiz também pode chegar, né, ao cargo de desembargador pelo critério de merecimento. Aí você me pergunta nesse momento, professora, mas somente os juízes, né, da mais alta, né, da última instância, é que poderão se tornar desembargadores e assim atuar no Tribunal de Justiça de Pernambuco? Eu já digo que não. Nós temos uma previsão na nossa Constituição que está lá no artigo 94 da nossa Constituição. E eu vou explicar ela para vocês no próximo bloco. Eu estou falando do 5º Constitucional, que nada mais é do que a reserva de 1/5 das vagas para o quê? Membros do Ministério Público e membros da advocacia, tá? Antes de vocês seguirem para o próximo bloco, vamos fazer a leitura juntos. Eu quero que vocês leiam aí artigo 94 da Constituição e só assim voltem para mim no próximo bloco. Combinado? Espero vocês já já.